Eu sou Enoque Paulino da Silva e aqui nesse lugar aqui é onde nós começamos. Umas reuniões lá do Movimento Sem Terra. Aí de lá eles convidaram a gente para entrar para uma terra que pertencia ao INCRA. E nós viemos e aí eu fui contemplado com esta área aqui. Aí levava carvão, era milho, era feijão. Aí nós saímos daqui 9 horas do dia, a estrada tão ruim que nós chegamos 10 horas da noite, no outro de noite, 10 horas. Muita gente pergunta aí que o senhor mora aqui há muito tempo. Muita gente que vem de fora. Você mora aqui há muito tempo? Eu disse, moro 60 e tantos anos aqui. Aí nem acredita que eu morei esse tempo todo, sabe? Mas é listo que eu morei e moro e estou aqui até hoje, graças a Deus. A zona rural de Rio das Ostras possui uma grande parte da sua área ocupada pelo projeto de assentamento Cantagalo, que teve início em 1987. Através da reforma agrária, as terras antes improdutivas foram redistribuídas para 207 famílias de agricultores e produtores assentados. Particularmente aqui em Cantagalo, resgatando um pouco aí, inicialmente o assentamento tinha 208 lotes, disponibilizados pelo INCRA, e desses 208 lotes, hoje resta um pouco mais de 40 inteiro. Os outros foram vendidos, parcelados, porque a expansão imobiliária aqui é muito crescente, então os produtores eles lutam contra isso, Há uma resistência de muitos produtores. Em 2006, foi inaugurada, próxima a Cantagalo, na divisa de Rio das Ostras com Macaé, a Zona Especial de Negócios, com capacidade para abrigar até 80 empresas de grande porte, na expectativa de aumentar a arrecadação de impostos do município e gerar novas oportunidades de emprego. Atualmente, a maioria das empresas instaladas são vinculadas direta ou indiretamente à cadeia produtiva do petróleo. Dentro de Cantagalo tem pontos que prestam serviço para as empresas. Nazem é um ponto que vai diminuir no produtor aqui de dentro. Em 2012, uma comissão do INCRA Rio de Janeiro realizou uma vistoria em assentamentos da região norte fluminense, onde se concentrava o maior número de denúncias de irregularidades. De acordo com o relatório, a situação mais crítica encontrada foi no assentamento Cantagalo, em Rio das Ostras, em que o preço da terra tem crescido de modo significativo e atrai investidores brasileiros e estrangeiros. A ZEM está andando para dentro da área do produtor. Muitos aqui lutam para se manter como produtor, mas a maioria não, deixa se levar pelas empresas. Após a instalação da Zona Especial de Negócios, o preço das terras cresceu significativamente, o que levou muitos produtores a venderem seus lotes, tornando-os irregulares. De acordo com o Departamento de Agricultura e Pecuária, em 2014, apenas 38 propriedades estavam regularizadas. E como consequência dos lotes irregulares, a falta de saneamento básico promove sérios danos ao rio Jundiá, que cruza a região de Cantagalo. Ficou parado lá a limpeza dos rios e não continuaram a limpeza dos rios. E nós que somos produtores rurais é que sofremos com isso. Cada vala também entupida, por causa dos loteamentos, que estão colocando manilha, quando a manilha não tem como a água se escoar. Tudo que vocês imaginam tem nesse rio. Aí o que acontece? As doenças, porque quando chove essas águas, a gente tem que passar por dentro delas. Agora tá seco assim porque tá dando esse intervalo de chuva, mas na hora que chover só Deus sabe o que a gente vai passar. A gente, no decorrer do tempo que a gente vai trabalhando com a terra, a gente vai aprendendo como cuidar dela. Foi uma coisa que Deus fez e deixou pra gente tirar o nosso sustento dela. Se a gente não cuidar, como que pode ter uma produção? Então a terra a gente tem que trabalhar com ela de maneira que ela venha ser sustentável. Seja bom para o produtor e também bom para o pessoal que está na cidade, que são a alimentação. E para a gente tirar um produto bom para a gente, que também seja bom para a gente e bom para aquele também, que comprar da gente também. Então a gente, além de cuidar
da terra para plantio, a gente também cuida da questão do saneamento. Diante as dificuldades, alguns produtores apostam na agroecologia como instrumento para valorizar a agricultura familiar e superar os obstáculos que pressionam o fim do trabalho rural. Veja bem, não é a questão de ser um produtor diferente, é apresentar um melhor padrão de vida. Um alimento saudável, tendo em vista que o agrotóxico hoje em dia está sendo o pivô, o responsável pelas doenças que têm aparecido. Doenças que eu nunca conheci, mas no fundamento o agrotóxico ele é o responsável por isso. E de um certo tempo para cá eu me dediquei somente à ecologia, tendo em vista receber vários convites quando se trata de agroecologia. Eu, por exemplo, estou sendo classificado o único produtor a receber o selo de qualidade em breve entre Macaé e Rio das Ostras, seria o primeiro. E desta forma estou conquistando o espaço nas feiras. Assim, isso é a força da agricultura familiar. E resgatando um pouco aí do censo do IBGE, né, o censo agropecuário, em 2006 esse censo mostrou que o Brasil, 47% dos estabelecimentos rurais, ou seja, das propriedades rurais, são menos de 10 hectares. Né? 1% são de fazendas maiores que 1.000 hectares. 1 hectare é equivalente a um campo de futebol. Né? Agora sim, o lado bom da história. Esses 47%, que dá mais ou menos 2.500.000 propriedades, elas empregam muito mais do que as grandes propriedades. Por quê? Né? Contando a mão de obra familiar. No caso aqui tem o Fred e a Carla, que é a esposa dele. E eles ainda contratam um funcionário. Né? Então assim, a maioria dessas propriedades tem a mão de obra familiar e ainda podem contratar um funcionário que ainda é enquadrado na agricultura familiar. Então assim, geram 40 vezes mais empregos do que as grandes propriedades. Né? Então assim, a gente apoia a agricultura familiar. Essa horta aqui, agroecológica, que ela não tem veneno e é uma oportunidade que a gente está tendo de comercializar. Então a Anselmo ajudou a gente aqui na parte técnica, em tudo que eles puderam apoiar a gente. E hoje a gente está aqui trabalhando dessa forma aqui para poder cada vez ampliar mais a horta e incentivar outros agricultores também, né? Para a gente não deixar que acabe a agricultura familiar. E daqui a um tempo não vai ter nem... a demanda vai ser maior do que o que eu tenho, porque a procura hoje pelo produto orgânico é muito grande. Não tem, todo mundo está trabalhando com veneno. Quem não trabalhar com veneno vai conseguir vender toda a sua produção sem muito trabalho. Eu só tenho algumas palavras. Tem que ser forte. E pensar sempre no objetivo. Eu sou o produtor. E lutar. Na Carore, Jurumana, Pinagé, Tapirapé, Ticunamavê. Grina Carore, Jurumana, Pinagé, Tapirapé, Ticunamavê. Machacali, Aueti, Taí.